Ei, você sabia que não existe só aquele deserto quente e seco, mas também desertos gelados? Não sabia? Vem comigo que eu te conto tudo nessa aula. Seja bem-vindo, meus queridos! Eu sou o professor José, esse é o canal Ciência Educa e hoje a gente vai falar sobre o bioma mundial deserto. Exatamente, já fiz um esquema aqui cheio de informações para vocês que vai fazer você tirar aquele 10 na avaliação. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, dá um like aí, ajuda o professor porque eu ajudo vocês. Bora lá então! Bom, galera, para a gente começar a falar um pouquinho de deserto, a gente tem que saber o que é. Então, quando eu falo de deserto, eu tenho que imaginar que é um local onde basicamente não chove. A pluviosidade, o índice de chuvas dessa região é muito baixa durante todo o ano. Ele vai ser considerado deserto se tiver menos que 250 milímetros de chuva por ano. Para vocês terem noção, eu moro aqui em Santa Catarina e normalmente alguns meses tem mais de 300 milímetros de chuva. Agora tu imagina isso dividido ali bonitinho durante todo o ano. É pouca água. Então, para ser deserto, abaixo de 250 milímetros. A umidade na atmosfera vai influenciar diretamente na variação de temperatura que acontece durante o dia e a noite. A gente sabe que durante o dia as temperaturas são muito altas, podendo chegar até 70 graus Celsius, né? Isso com a sensação térmica. Já à noite, essa temperatura pode chegar a 0 graus Celsius. Olha que diferença de temperatura. Ou você cozinha ou você congela. E como exemplo, a gente tem o Saara, que fica lá na África. Professor, mas onde é que fica esses desertos aí que você tá falando pra mim? Esses desertos, eles ficam basicamente em todos os continentes do planeta. Fica no norte, no sul e no leste da África, no norte e no sul da América, na porção central da Ásia, zonas pontuais do sul da Europa, além de grandes extensões do Oriente Médio e da Austrália também. Ó, dá uma olhada aí no mapa. E o solo desse bioma, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei basicamente só a informação do solo do deserto quente, tá? Então o solo ele vai ser do tipo arenoso, então vai ter muita areia, o que dificulta totalmente o armazenamento de água, né? Então, consequentemente, faz com que eles sejam pobres em nutrientes, tá? Então tem uma baixa fertilidade, então a gente não encontra muitas espécies de plantas, principalmente em zonas centrais de desertos, né? Quando eu tenho transições de biomas, eu já encontro uma biodiversidade um pouco mais elevada. Aí eu separei para vocês aquela questão que eu comentei lá no começo do vídeo, sobre desertos quentes e desertos frios. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Quando eu falo de desertos quentes, eu digo que eles são localizados em gerais em faixas tropicais, então lembra lá, faixas tropicais recebem uma incidência de raios solares muito maior, então eu tenho temperaturas mais altas durante todo o ano, são regiões com elevada evaporação, então evapora água muito rápido e baixíssima precipitação, ou seja, vai chover muito pouco, vai apresentar ainda baixa umidade de ar, e eu tenho como exemplo o deserto do Saara. Agora, os desertos frios, eles ficam localizados basicamente nos extremos do nosso planeta, né? E também a gente encontra em regiões subtropicais. Ele tem o ar seco, né, por causa da baixa umidade, e o ar é extremamente frio. Eu tenho como exemplo aqui para vocês a Antártida, então é um deserto gelado. Ali eu não tenho temperaturas elevadas, e sim temperaturas muito baixas, e sim é caracterizado como deserto. A fauna, professor, como é que vai ser a fauna? Quais são os bichinhos que eu vou encontrar aí dentro desse bioma? A fauna, galera, ela é bem limitada porque a gente tem condições muito específicas que não permitem, né, uma biodiversidade muito elevada. Então ela é composta basicamente de mamíferos. A gente tem mamíferos grandes como camelos, dromedários, mas a gente também tem os pequenos como os fenecos ali, que são as raposas do deserto, o mabeco, que são os cães do deserto, eu tenho roedores, eu tenho espécies de répteis como algumas cobras, eu tenho escorpiões e eu tenho outros insetos que servem como base, né, alimentar para alguns desses animais aqui. E também esses animais do deserto, eles têm a sua atividade, os seus afazeres, vamos dizer assim, né? O seu nicho ecológico ele acontece muito durante a noite, já que a temperatura é mais baixa, mas também ocorre durante o dia, certo? A vegetação desse local, ela vai ser basicamente composta
ali por cactos e suculentas, né? Que é um grupo de planta que consegue armazenar, que consegue reter a água, né? Esse reservatório, muitas vezes, é localizado nas folhas, mas essas plantas, né, também conseguem armazenar água no caule, nos talos, nas raízes. Olha só que legal. E tem muitas espécies gramíneas, ali pequenos arbustos, mas sendo muito ralo, né, tendo pouca quantidade e bem espaçado, né, não vai formar uma vegetação mais fechada. A gente chama essa vegetação que é adaptada a climas secos, a climas áridos, de xerófilas. Tá? Então, xerófila nada mais é do que plantas que são adaptadas a climas quentes, com pouca água, né, e muito sol, certo? Quais são as adaptações que fazem essas plantas conseguirem sobreviver nesse bioma? Eu tenho ali o caule, que é capaz de reter a água e também faz a fotossíntese. Normalmente as folhas fazem fotossíntese, mas nesse caso aqui, né, os cactos, eles têm os seus cloroplastos ali espalhados no seu caule, tá? Então vai fazer fotossíntese no caule. Eu tenho dois tipos de raízes, né, dessas plantas. Eu tenho raízes que são superficiais, que elas cobrem grandes áreas, o que ajuda muito, né, naquelas regiões que tem solo muito arenoso, a absorver a maior quantidade de água possível quando chove. E eu tenho as raízes profundas, que vão buscar água lá no fundo, né, lá águas subterrâneas, para conseguir sobreviver. E também eu tenho ali a questão da modificação das folhas por espinhos. Essa modificação ela é muito legal porque ela faz com que as plantas evitem o excesso de transpiração. Para quê? Para não perder água para o ambiente. Então elas fizeram, né, durante esse processo evolutivo, trocaram suas folhas por espinhos, que também lhe confere proteção. Como impactos ambientais eu tenho a desertificação, né, que pode aumentar nessas áreas de transição devido à exploração de outros biomas, e também tem ali impactos ambientais relacionados com a provável extinção, né, perda de habitat desses animais, que podem sim ser caçados, apesar de ser um ambiente mais deserto, como o nome diz, mas ainda assim eles são procurados, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre deserto. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, inscreve no canal aí, dá essa força pro professor. Tô deixando uma lista com alguns livros bem legais aqui sobre ciência, aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha, quem sabe você se interessa. Beijo no coração. Tchau, galera!